tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero estar aqui no shopping, esperando o nosso almoço. Nós vamos almoçar. Nós viemos a um passeio rápido. Ele, quarta-feira, ele trabalha também. Temos outras prioridades. Nós viemos só dar um passeio mesmo, só para conversar um pouco. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Bem, meninas, o nosso almoço chegou. Meu marido escolheu essa comidinha e eu escolhi Assim como os computadores param de funcionar, nós também podemos parar de funcionar em muitas áreas de nossas vidas. Quando o nosso relacionamento com Deus não vai bem, tente lembrar quando foi a última vez que você teve um problema no seu casamento, ou com uma amiga ou um amigo. Como estava a sua vida espiritual naquele momento? Talvez diga que estava tudo bem, mas na verdade não estava nada bem. E nem ativa você estava. Quando Deus é o centro de nossas vidas, dificilmente damos atenção a outras coisas. Isso não significa que não teremos problemas, mas certamente agiremos de uma maneira diferente. E é extremamente aí que muitas mulheres cristãs têm falhado. Muitos casamentos têm sido destruídos porque param de funcionar. E depois não adianta se perguntar onde você falhou. Se durante o processo, as escrituras, você não seguiu os conselhos que antes o Senhor havia dado. Temos que nos policiar, disciplinar todos os dias. Às vezes temos tempo para tudo, menos para seguir a orientação de Deus e pô-las em prática. Quando trabalhamos, nos damos por completo no trabalho, nos dedicamos. Se é no ministério, nos dedicamos ao máximo, muitas vezes para homens, porque Deus, Ele conhece o que está dentro e não a maquiagem que nós colocamos. Nem sempre estamos tão dedicados por dentro, nas nossas emoções, quando se aparenta por fora. Temos tempo para uma amizade, para dar conselhos, para navegar na internet, mas muitas vezes não temos a atenção devida ao nosso marido. Não damos atenção a quem nós dizemos amar. Não temos tempo para nossa família. E quando a destruição vem, as lutas vêm, o divórcio bate a porta, a gente quer culpar a Deus. Deus não tem culpa. Muitas vezes somos dedicados no namoro, no noivado, mas quando casamos, relaxamos. Achamos que estamos no controle, não temos controle de nada. Que possamos estar ligados em relação ao nosso relacionamento conjugal, à nossa família, porque às vezes parece estar tudo bem. E sim, para você está tudo bem. Mas e para o outro? Quem está com você? Será que está tudo bem? Para ter um olhar de empatia, nós precisamos de fato ter Jesus e o Espírito Santo nos revelar, nos ajudar. Mas sem esse contato, essa intimidade, nós vamos vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, deixando a vida levar. E nem sempre a vida leva a caminhos que é bom. Às vezes, por falta de vigiar o caminho, a gente passa por lugares que não precisaríamos passar. E o final, sim, há caminhos que parecem perfeitos, mas o final é caminho de morte. Ser vigilante e sóbrio, pois o reino espiritual, as máscaras, maquiagem, embalagem, é só para atrair. Depois de fisgado, mata, rouba e destrói. Então se esforce, ame, faça a sua parte, porque a de Deus Ele faz. Se há alguma coisa que você tenha tempo de fazer e consertar, conserte, porque tem coisas que não tem mais jeito depois, e nem você talvez tenha outra oportunidade de assim o fazer.
Que marido? Não combina, até o Flamengo ganhar em casa dos caras hoje. Cheguei aqui para trabalhar, agora eu vou esperar um pouco, né? Trabalho. Saímos de lá bem cedo. Já às 5 horas, né? Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, meninas, por que eu mostrei um pouquinho aí da minha intimidade, do meu cuidado de estar ali com meu esposo, de estar comemorando essa data tão importante, que fizemos 20 anos de casada, né? Como eu disse aí para vocês. Porque o casamento hoje está muito banalizado, né? As pessoas casam, descasam por qualquer coisa. Outros não querem nem casar mais. Mas o casamento é uma instituição abençoada por Deus. E o casamento é algo que nós devemos cuidar. Assim como a gente cuida dos nossos filhos, assim como nós cuidamos dentro da nossa área profissional, daquilo que fazemos. O casamento é algo que precisa ser cuidado. É como uma plantinha que você rega todos os dias, né? Vai ter dia que você vai ter que suportar aquela planta que não está tão bonita, tão viçosa, que tá trazendo alegria ao ambiente, porque nem todos os dias nós estamos bem. Então, o nosso cônjuge é igual. Tem dia que eles estão bem, eles estão alegres, eles estão felizes, mas tem dia que as coisas não estão bem e não tem nada a ver com você. Às vezes tem a ver com um problema interno devido à saúde, devido ao trabalho, talvez por uma má palavra que recebeu no trânsito, ou por uma palavra ruim que recebeu do patrão, por uma afronta, algo que recebeu de alguém. E sim, nem sempre nós estamos bem. E nem sempre também nós estamos oferecendo o melhor para o outro. Tem dias que nós oferecemos o nosso melhor, mas tem dias que não oferecemos tão bem as coisas como deveríamos oferecer, não é verdade? Bem, tudo bem, as pessoas acabam suportando uns aos outros mediante a situação e vão conciliando. Só que casamento não é só isso, né? Casamento não é como uma amizade que você sabe que aquela amiga hoje não amanheceu bem, está de TPM, você ficou com abuso da cara dela por aquele dia, mas daqui a pouco você perdoa, você liga, porque não faz parte da sua vida. Ela tem a vida dela, você tem a sua, né? Tem amigos que você gosta pra caramba e do nada, não só a pessoa, como a família toda da pessoa passou a te ignorar, passou a passar por você e fingir que não tá vendo e fala com você atravessado. Você sente, você sabe que não tá normal, que aquilo não é tão... Aí você vai procurar entender, aí você fala, mas eu não fiz nada, não falei nada. É porque aquela amizade que você tem próxima de você, de repente, do nada, ela foi setada pelo maligno e ali ela fez uma leitura ao seu respeito que ela colocou para si, e aquela leitura que ela fez ao seu respeito, ela começou a levar para a própria família, e a família também fazer a mesma leitura que ela fez ao seu respeito.
Só que eu estou falando de uma amizade, mas a gente, quando temos amigos, cada um vive na sua vida, no seu quadrado, na sua casa. Agora, marido, esposa, não. Divide a mesma cama, divide a mesma casa, divide o sabonete, a escova de dente e algo mais íntimo. As finanças da casa. Não dá para ficar de mal ou ignorar ou simplesmente fingir. Porque se você viver dentro de um lar onde você ignora o seu marido ou ele te ignora, onde não há conversa, onde não há assunto, ou simplesmente cada um quer viver dentro do seu quadrado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Assim como uma amizade, ela se esfria a ponto de que daqui a um tempo essa amiga que levou os problemas ou a teoria ou as coisas da mente dela para o coração do esposo, dos filhos, essa mesma pessoa amanhã ela também vai ter de você, da sua parte, a frieza, porque ninguém quer viver com alguém que não se dedica, que não é sincero. Então, meninas, assim como uma planta precisa de água, não só de água, mas do sol. Eu sempre falo isso. Uma plantinha, ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser cuidada. Eu digo porque eu tenho plantas. Tem vezes que eu deixo as plantinhas lá, mal jogo água porcamente. As bichas ficam feias, não fica bonita. Mas quando eu pego, dou um trato, cuido, adubo, compro areia nova, que mudo de lugar, que vejo que o vaso está pequeno, boto num grande, elas ficam bonitas, viçosas. Elas servem até para poder decorar. Traz beleza ao ambiente. Então, assim como uma amizade, você precisa cuidar do seu casamento muito mais. Não dá para ignorar certos fatos, não dá para deixar para lá, não dá para fingir que não tá vendo, não dá para ficar de mal, de biquinho, dormir na sala por um dia, por 2 dias, não dá. É preciso colocar os pingos nos i, como eu costumo falar. É preciso sentar, é preciso conversar. E é bem verdade que até para conversar, determinados casais, a coisa já está tão ruim que não dá nem para conversar. Não tem mais conversa, não tem mais diálogo. E se colocar alguém na situação, aí que piora. Que tem gente que é tão sem sabedoria que se colocar uma terceira pessoa para conversar ali, para poder tentar orientar o casal, a briga é séria. E aí, quando chega nesse ponto onde os sacerdotes não entram, onde as pessoas não conseguem falar, onde você não consegue mais ouvir ninguém, não adianta. É o fim. Com certeza é o fim. Mas por que casamentos têm chegado ao fim desta forma? A ponto de não ouvirem mais os amigos, um sacerdote, os pais, um irmão, não conseguem mais ouvir. É simplesmente porque ao longo do casamento começaram a fingir do que não estava vendo. Se o outro está me tratando assim, eu vou tratar 2 vezes mais. Eu vou ignorar. Eu também não vou ligar. Eu também não quero saber. E tem aqueles que se aprofundam tanto que quando há um certo desprezo, há uma certa carência, há uma certa fraqueza, o caráter também não é tão bom, a primeira coisa que acontece é a traição. Vai para o lado da traição. Vai para o lado do adultério. Sabe? Porque a carência emocional, por causa dos problemas, por causa de que também nós vivemos num âmbito espiritual que não brinca. Sim, porque o âmbito espiritual é tão real quanto o material. E se no material não está funcionando, o espiritual, ela funciona muito bem. Porque o inimigo, ele é, como diz na internet, ele tem o inimigo do tempo. Ele tem paciência mais do que você. E para te destruir todos os dias, ele lança dardos inflamados. Mas ele não desiste em voltar para te destruir. Então, uma coisa que a palavra de Deus nos ensina é que resistir o diabo, ele fugirá de vós. Todos os dias, quando lhe vier a tentação, resiste firme. Aí o Senhor diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É preciso se humilhar. É preciso ir para os pés do Senhor.
Estamos cheios do eu, do orgulho, da soberba, do egoísmo. É por isso que muitas mulheres não querem mais descer. Quando o marido trata mal, não está bem ou de qualquer jeito, então eu também vou fazer a mesma coisa. E assim os homens. Porque não querem se humilhar diante daquele que pode fazer todas as coisas. Mas só basta se humilhar diante da potente mão de Deus, só basta resistir o diabo e ele fugir. Não. Tem que ter atitude, esforço. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Então, o casamento é destruído por quê? Porque muitas vezes as rupturas, elas vão se abrindo, e quando houver, não tem jeito de consertar mais. Então, se você está numa situação onde que as rupturas foram muitas que estão abertas, lute para fechar as brechas. E aí é realmente esforço espiritual, esforço material e também se levantar e ficar de pé para uma guerra. Porque uma guerra espiritual a gente não vence de qualquer jeito. É com jejum, coração, com busca na presença de Deus, a leitura da palavra. Não é fácil ser cristão nos tempos atuais, ainda são bem piores, porque tem tanto entretenimento, tanta coisa, tanta conselhos que vêm todos os dias para a sua vida. Pessoas que dizem assim, o importante é ser feliz. Outros que dizem assim para você, olha só, para que você ficar dentro de um casamento desse? Correr aqui porque eu tenho que editar esse vídeo quando chegar em casa, mas eu só vou editar depois que eu for para a igreja, porque olha, a vida da gente está corrida. A gente foi passear ontem, estou com a cara aqui de sono, cansada. Quando nós chegamos aqui, meu marido trabalha nesse prédio pela qual estou prestando serviço hoje, mas ele trabalha aqui todos os dias, sai de casa às 4 horas da manhã. Hoje nós conseguimos sair um pouco mais cedo porque nós estávamos por perto, né? Mas 5 horas da manhã nós já estávamos de pé. Eu quase nem dormi em gravar esse vídeo aí pra vocês, né? Com muito carinho, mostrando um pouco da minha intimidade com meu esposo, né? Minha menina, já estou pronta para ir para a igreja, buscar o Senhor. Vocês tenham uma noite abençoada, uma noite cheia da presença de Deus, com sonhos revelados, abençoados por Deus. Quero dar uma boa noite para você que esteve aqui comigo até agora e que você tenha uma noite abençoada por Deus, em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz do Senhor. Fique com Deus. Beijo. Não se esquece aí, meninas, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilha. E eu já agradeço a vocês, tá?